O programa Documentos da Amazônia desta semana vai contar para você, mostrando em detalhes a história do Palacete Provincial. Palacete Provincial, com a sua importância, o restauro, o entorno em volta dele, Cine Guarani, Cine Politeama, a praça, o coreto, enfim, uma bela história que de certa forma você vai viajar nos anos 50, 60 e principalmente no século que passou. Vamos contar para você e mostrar momentos importantes do restauro deste prédio, que durante 5 anos permaneceu silenciosamente à espera de que fosse restaurado e devolvido à sociedade. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Nós estamos na Praça Eleodoro Balbi, centro, coração tradicional da cidade de Manaus. Aqui nos anos 40, 50 do século passado, havia uma efervescência muito grande que se estendeu até os anos 70. Mas muito antes, lá em 1861, na época do Império, um comerciante, vereador e deputado provincial começou a construção do palacete residencial para sua família, o Palacete Garcia. Tempos depois, vendeu para o governo da província, que pretendeu instalar, já com o nome de Palacete Provincial, a Assembleia Legislativa da província, a sede do governo, a Secretaria de Obras, a Biblioteca Pública, o Liceu, enfim, um conjunto de órgãos públicos que não tinham prédio próprio. Viviam em casa alugada de um lado para o outro, numa cidade bastante acanhada, com muito poucas edificações condignas para as repartições públicas que representavam o Império do Brasil. Bem no comecinho de 1861, de 1873 e agora dos anos 50, 70 do século passado, que muitos de vocês, como eu, vivemos, o governo resolveu restabelecer a harmonia desse conjunto, onde se integra o Liceu Provincial, no qual em 1889 esteve residindo o Conde D, marido da princesa Isabel, na sua visita a Manaus de poucos dias, que tem formado gerações desde 1886 até os dias de hoje, com grande influência na vida política do nosso estado, na vida literária, na vida artística. Olha, o prédio foi passado para a responsabilidade da Secretaria através de decreto governamental publicado em Diário Oficial em 2000, né? A partir daí, a Secretaria veio fazendo todo um trabalho de resgate com restauradores, porque o prédio estava numa situação muito ruim, né? E não era uma simples reforma, na verdade era uma restauração, que levou 3 anos e mais ou menos 35 dias para ser concretizado, né? E a finalidade era fazer um resgate de uma recuperação, de um restauro, de um prédio que é histórico, que tem 135 anos, eu acho que é considerado o prédio mais antigo da cidade de Manaus, e foi um prédio que foi adquirido pelo governo na época de província, né? Ele foi construído para ser uma residência, e depois ele foi comprado para funcionar a sede da província, mas até então ele passou por vários problemas, funcionaram aqui vários órgãos do Estado, como a Biblioteca Pública, o Liceu de Ofícios, que hoje é o Colégio Amazonense Dom Pedro I, Dom Pedro II, e isso aqui é um complexo arquitetônico que é tombado pelo Patrimônio Artístico-Cultural do Estado, que foi também através de decreto-lei, e a Secretaria fez esse trabalho de resgate, de restauração, para colocar aqui
dentro os museus do Estado, que são de responsabilidade da Secretaria, que é o Museu de Numismática, o Museu da Imagem e do Som, a Pinacoteca, o Museu Tiradentes, que é da Polícia Militar, que originalmente ele funcionava aqui numa salinha, ele passou para a responsabilidade da Secretaria, ele foi totalmente reformatado, ele foi feita uma curadoria nova e foi instalado no segundo piso do prédio e em 3 salões, onde ele mostra os flagrantes da Polícia Militar, ele conta toda a história, tanto da polícia como do prédio, porque o prédio foi por quase 100 anos sede do Comando da Polícia Militar do Amazonas, com vários nomes, até chegar à Polícia Militar do Estado do Amazonas, e foram criados o Museu de Arqueologia, com um laboratório de arqueologia que faz o complemento do salão de exposição. O salão ele mostra como é que é feito o trabalho de campo dos arqueólogos, dos antropólogos na nossa região. E o laboratório ele mostra todo o acervo que foi resgatado durante a restauração da catedral. Aí faz exposição, aí foi dado o nome para o laboratório de Alfredo Mendonça, que é amazonense, que é uma das maiores expressões na área de arqueologia do Brasil, né? Que já é falecido. Então foi dado o nome em homenagem a ele. Fora isso, fora os museus, tem os ateliês de restauros de obra de arte, o ateliê de papel, com uma reserva técnica, onde estão todos os nossos quadros da Pinacoteca, do acervo da Pinacoteca, que é em torno de 1.000 peças de obras de arte, e 200 estão expostas aqui na Pinacoteca em 2 salões. E o ateliê também tem um laboratório, onde ele faz todo o restauro de obras de arte do Estado como um todo, não só da Secretaria, mas do Estado como um todo. Vizinhos do Guarani, o cinema que deixou enorme saudade, uma grande lacuna na nossa cidade, o Politeama, o Tacacá da Praça, da Dona Zilda, daquilo que representava uma clássica época, muito bem traduzida pela presença do Clube da Madrugada. A geração de 45 que modernizou as artes, a literatura, a poesia, o conto, o ensaio, o romance em Manaus, com a criação, na década de 50, de um movimento literário que depois se transformou numa associação de intelectuais, que discutiam filosofia, política, ciência, direito, matemática, mas, sobretudo, se apercebiam do belo, daquilo que é a essência da alma humana. Esse prédio, antes de ser o Palacete, eu acho que todo mundo sabe que ele era o comando da PM, do qual a PM simplesmente saiu daqui e o prédio ficou abandonado, e o prédio foi passado para a Secretaria de Cultura e hoje o prédio é devolvido para a população amazonense. Foi devolvido um espaço que era da população, que foi tirado e agora foi devolvido completamente restaurado e com uma nova roupagem. Velho prédio que hoje abriga o Palacete Provincial já foi palco de muitas histórias e uma antiga e escura prisão.